Há muitos serviços não contratados que aparecem escondidos nas faturas. Há ainda serviços e bens que os consumidores recebem sem ser solicitados. No fundo, não são raros os casos de pessoas a pagarem por algo que depois não usufruem ou que não pediram. E muitas vezes só se dão conta anos depois. Maria, nome fictício, é apenas um dos muitos casos de consumidores com queixas contra empresas prestadoras de serviços. Há dias identificou numa fatura uma oferta designada Gas and Comfort Home, que nunca pediu, mas que pagava há cerca de um ano. Ligou para o atendimento comercial da Galp Energia e, surpreendentemente, foi informada que não podia cancelar o serviço, já que teria que tê-lo feito em janeiro. As queixas nas telecomunicações também são uma constante e os clientes parecem ter também contas a ajustar com as agências funerárias. A DECO fala no caso de Filipe, nome fictício, que após o falecimento do pai combinou com uma agência que seria usada uma urna de 1.000 euros e que o restante ficaria por 500 euros. No entanto, foi com surpresa que recebeu a fatura no valor de 1.900 euros. Quando questionou o funcionário sobre a discrepância entre o valor indicado e o da fatura, ele fez notar que havia uma outra despesa denominada 4 ramos de flores, correspondente a 400 euros. Na banca, as razões de queixa vão muito além de serviços não contratados. A DECO afiança ter reclamações de consumidores que foram surpreendidos com a cobrança de custos de manutenção e outros serviços bancários de que não tinham conhecimento, mas fala de milhares de queixas sobre outros assuntos. Quando entramos no portal da Caixa, a maior rede social de consumidores, confirmamos isso mesmo, com reclamações que vão desde o abuso dos bancos, passando pela falta de segurança, até às vítimas de burlas. E a nossa convidada hoje, Carolina Gouveia, jurista da DECO. Boa tarde, Carolina. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Começamos pelos serviços não contratados. Há muitas queixas, a DECO tem recebido muitas queixas deste tipo de situações? Infelizmente sim, acontece de facto, como vimos na peça, pessoas que recebem faturas em que são cobrados serviços que não foram prestados, que nunca pediram, que nunca solicitaram e que nos vêm pedir ajuda para fazer a devida reclamação. E o que é que o consumidor deve fazer? Em primeiro lugar, é de facto verificar a fatura e se considerar que há um serviço que não foi pedido, nem sequer foi prestado, o consumidor deve reclamar. Essa reclamação tem que ser feita sempre por escrito, para termos uma prova de que fizemos a reclamação. Normalmente a tendência de facto do consumidor é fazer a reclamação pelo telefone ou pessoalmente, verbalmente. Mas apesar de eles às vezes dizerem que fica gravada, depois pode não haver essa... Claro. Recorrer à gravação é muito complicado, as gravações não têm que ser guardadas durante muito tempo, por isso o ideal é de facto fazer por escrito. Pode ser por e-mail, por carta registada com aviso de recepção, pedindo mais esclarecimentos sobre aquele serviço, informando que não foi prestado e de facto pedir esclarecimentos à empresa. Consoante a resposta, depois o consumidor tem que ver o próximo passo que pode dar, que pode ser recorrer à ajuda da DECO, ou recorrer à via judicial, aos julgados de paz, consoante a situação. Mas este é o primeiro passo. Pois claro que depende da situação em concreto. Na peça vimos diversas situações. Por falar em situação em concreto, exato. No caso específico da Maria, nome fictício, que lhe apareceu a oferta do Gas and Comfort Home, que ela não tinha contratado. Foi informada que não podia cancelar porque tinha que ter cancelado em janeiro. Como é que ela devia proceder neste momento? É fazer a reclamação à empresa, explicando o sucedido, que de facto não fez a solicitação daquele pedido, não faz sentido que o tenha que pagar, se aquele serviço nem sequer foi prestado, e depois temos que ver de facto porque é que a empresa está a alegar que tinha que ser cancelado em janeiro, porque em princípio isso não faz muito sentido, se o serviço nem sequer foi prestado, o consumidor não tem que o pagar. Situação diferente, por exemplo, do caso da funerária, em que acontece muitas vezes. Obviamente é um momento um pouco difícil para a família, já morreu um parente e tem que tratar do funeral e as propostas das agências funerárias, os preços variam muito. O ideal é, nestes casos, pedir um orçamento por escrito, em que venha lá de facto definido qual é o valor a pagar, o que é que está incluído, para depois não haver este tipo de surpresas. Infelizmente, numa situação já tão complicada que já é o falecimento, temos reclamações deste tipo de serviços e são sempre neste sentido. Que flores... antes do falecimento é acordado um preço e depois quando vem a fatura é um valor diferente. Se calhar não temos mais porque as pessoas já estão numa situação complicada em que querem que o problema passe e pagam e não reclamam. No caso da funerária,
pedir-se um orçamento, que cuidados é que devem ter mais os consumidores noutro tipo de situações? Telecomunicações, banca? Exato. Para esta questão dos serviços não solicitados, é de facto o consumidor, se é um serviço de telecomunicações ou o banco em que recebemos o nosso extrato detalhado em casa, é verificar todos os meses o extrato, se vem algum valor cobrado que não foi um serviço prestado ou um valor que estamos a achar estranho e que não parece normal, é apresentar reclamação por escrito ao banco ou à empresa de telecomunicações. Por exemplo, no caso das comunicações eletrónicas, acontece agora muito com chamadas que os consumidores dizem que não fizeram e que estão lá cobradas, ou com consumos, exato, com consumos de videoclube que não foram usufruídos. A primeira coisa a fazer é a reclamação e depois verificarmos quais são os passos seguintes. Para outro tipo de serviços, como acontece, por exemplo, no envio de bens não solicitados, recebemos na nossa caixa do correio um produto que nunca pedimos, um livro, outro tipo de produto qualquer. Neste caso, a lei é bastante favorável para o consumidor. Como o consumidor não solicitou aquele produto, o consumidor pode ficar com ele de forma gratuita, não tem que o pagar. A lei vem proteger os consumidores porque agora já não acontece tanto, mas ocorria muito, não sei se lembra de uns fascículos que eram enviados pelo correio e depois, mais tarde, o consumidor recebia a fatura para pagar. Mas os consumidores agora estão mais protegidos? Porquê? É verdade. O diploma das práticas comerciais desleais vem proteger os consumidores nesse sentido e vem dizer que, nessas situações, o consumidor não é obrigado a pagar porque ele nunca pediu aqueles produtos e pode ficar com o produto para si e torna-se seu de forma gratuita. E estes processos, a resolução destas situações é demorada e os casos de sucesso são mais do que aqueles segundo os vossos dados? Felizmente sim. Em geral, a nossa taxa de sucesso ronda os 80%. Nas mediações, assim, tentativas de resolução amigável dos conflitos, temos uma boa taxa de sucesso, mas depende de conflito para conflito. No caso da funerária, por exemplo, tudo depende se havia um orçamento escrito ou não, porque vai diferir daí, como é natural. Para o tipo de situações, felizmente, as telecomunicações é um dos setores mais reclamados, por exemplo, mas com uma boa taxa de sucesso em termos de solução de conflitos. Obrigada pela sua presença e por este esclarecimento. Obrigada, boa tarde.